Essa questão é típica de concurso. Observe bem a pergunta. Na frase, nós assistiremos à reunião. O verbo em questão é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo bitransitivo ou é um verbo intransitivo? Bem, vamos ver o que é cada um. Um verbo é transitivo direto quando você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu vendi. Aí logo em questão você pergunta o que? Toda vez que você fizer essa pergunta o que para o verbo, ele é transitivo direto. E verbos transitivos diretos, eles não pedem preposição. Na frase, já o verbo transitivo indireto é quando você fizer a pergunta de que para o verbo, ou a que. Por exemplo, eu preciso de que? Aí, neste caso, o verbo é transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos, eles pedem preposição. Quando que o verbo é bitransitivo? Quando ele puder ser transitivo direto ou transitivo indireto. Por exemplo, o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, é um verbo que ele requer tanto a pergunta o que como de que. Então, verbos bitransitivos apresentam essas duas transitividades. Já o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Por exemplo, Maria dormiu. Assunto encerrado. Não precisa de complemento. Portanto, na frase, nós assistiremos à reunião. O verbo assistir, no sentido de ver, de observar, ele rege a preposição a. Se você notar que nós temos a reunião a com crase. A crase é a fusão da preposição mais o artigo definido de a reunião. Como é uma palavra feminina, ele requer o artigo a. E o a aqui em questão é a preposição. Então, a fusão da preposição com o artigo definido formam a crase. Portanto, no verbo assistiremos, nós temos preposição. Como temos preposição, o verbo em questão é um verbo transitivo indireto. Portanto, a opção correta seria a opção B, transitivo indireto. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.